Olá pessoal, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e hoje eu vim falar aqui sobre uma série de incertezas, que é o que nós economistas somos melhores, falar de incertezas, mas eu quero também trazer uma certeza. E eu vou começar pelas incertezas. A primeira grande incerteza que nós temos não só para agora, mas para o futuro próximo, que invade 2022, é a taxa de câmbio. Taxa de câmbio que ora rompe para baixo R$ 5, fica com toda a pinta que vai cair para 4,70, 4,50. Alguns chegam a afirmar, daqui um pouco o ambiente político dá uma cambalhota e a taxa de câmbio volta para os patamares superiores a R$ 5. Além do mais, nós temos questões fiscais que graves e sendo cada dia mais agravadas pelas medidas que são tomadas e que são propostas, como por exemplo esse novo Bolsa Família, o furo ou desrespeito ao teto dos gastos, tudo isso, além de entornar o caldo fiscal, aumenta a volatilidade na taxa de câmbio. Câmbio é uma variável muito importante para as questões inflacionárias, mas nós do agro também somos altamente influenciados por ela, porque plantamos agora a partir de setembro começamos a plantar a safra de verão, só que a safra de verão 2022, onde vamos colher lá em 2022. A que câmbio vamos colher em 2022? Não sabemos. Nós só sabemos que ano que vem tem eleição e nós costumamos observar em anos eleitorais muita volatilidade. Numa eleição que hoje promete uma polarização bastante intensa, é muito provável que essa polarização trará ainda mais volatilidade para a taxa de câmbio, o que é muito ruim para a economia brasileira e particularmente ruim para o agronegócio. O câmbio, além dessa instabilidade e as questões inflacionárias que ele causa, nós temos outras questões inflacionárias que precisamos refletir. Ao longo de 2021, nós passamos o tempo todo dando explicações falando da inflação dos alimentos, como se na construção civil não houvesse inflação, como se nos eletrodomésticos não houvesse inflação, e como se em todos os demais segmentos, a energia, combustíveis, tudo isso não estivesse também gerando inflação, como se o problema fosse nos alimentos. Eu até várias vezes brinquei, está achando os alimentos mais caros, acha que a inflação é de alimentos, vai numa ferragem, porque lá não tem absolutamente nada para comer. E ao fazer esse exercício, nós vamos perceber que o nosso problema não é inflação de alimentos, nosso problema é inflação, que é um problema monetário e que exige respostas monetárias. Esta inflação ela foi causada globalmente, evidentemente, pela pandemia, mas aqui nós tivemos alguns aspectos que temos que levar em consideração. Em primeiro lugar, nós jogamos 500 bilhões na economia brasileira, 500 bi, de uma hora para outra. Entre o início da pandemia até o mês de junho deste ano, nós jogamos mais de 500 bilhões, sendo 330 bi em forma de auxílio emergencial. Depois tivemos o BEM, Pronamp, Corona Voucher, auxílio a estados e municípios e assim por diante. Se eu jogo 500 bi na economia brasileira para que o PIB não caia 9,5%, como previa o FMI no início do ano passado, no início da pandemia, o PIB não caiu 9,5%, caiu 4%. E ele só não caiu os 9,5%, caiu 4%, porque houve esse gasto público que conseguiu segurar para que essa queda não fosse ainda maior. Mas os efeitos colaterais são muito graves, eles são inflacionários. Não dá para ter tudo dos melhores cenários. Eu consegui diminuir o tamanho do tombo? Sim, mas nós temos inflação. Além desses 500 bilhões, nós temos que levar em conta que as contas públicas fecharam 700 bilhões negativos no ano passado e esse ano já vai 300. Então, bilhões de reais de déficit fiscal. Não podemos esquecer também da pirueta que foi feita nas reservas internacionais, onde se inventou um lucro contábil das reservas internacionais, onde o Banco Central passou para o Tesouro 250 bi,
também vai para a economia. Nós também não podemos deixar de considerar que nós imprimimos o dobro de moeda. Hoje nós temos o dobro de papel moeda em circulação na economia brasileira. Então, se eu tenho um gasto público avassalador para tentar reduzir o tamanho da queda com a pandemia, se eu tenho ainda mais impressão de dinheiro, lucro contábil das reservas, é lógico que eu vou ter inflação. E essa inflação, que no atacado está acima de 30%, ainda tem muito para transmitir para o consumidor, infelizmente. Ou seja, por maior que sejam os esforços de aumento da taxa Selic, vai levar ainda muitos meses para conseguirmos ter uma inflação mais aplainada. Então nós temos incerteza do câmbio, muita volatilidade, incerteza de quando que esse ciclo inflacionário vai de fato ceder, e nós temos ainda incertezas fiscais, porque o déficit público é muito grande, o endividamento não para de crescer, ano que vem é ano eleitoral, toda essa relação entre o governo e o centrão, a única certeza que se tem é de mais gasto público, e tudo isso traz para nós uma reflexão. Será que vamos crescer bem 5,30, 5,50, 2021, mas em 2020, agora estamos nos recuperando da crise, mas em 2022, como que será? A partir de 2022, sem reformas que enfrentem uma melhora na tributação, uma reforma administrativa, sem enfrentar de fato aquelas questões que envolvem a nossa baixa produtividade e assim por diante, como é que nós vamos crescer de maneira sustentada? Então essas são incertezas que nós temos e vamos continuar tendo por enquanto. Mas uma certeza nós temos, e eu prometi que eu ia falar de certeza também. O agronegócio esse ano vai crescer 2 dígitos e vai crescer muito forte. E o agronegócio vai ajudar o Rio Grande do Sul a crescer bem acima do Brasil neste ano de 2021. E também temos outra certeza: se o clima não nos atrapalhar e se a volatilidade do câmbio não for desastrosa no ano que vem a gente cresce de novo. E ao crescer a agropecuária, cresce a indústria, cresce serviços, cresce todo mundo que pertence a esse cinturão de produção que é o agronegócio, que não é só agropecuária, é agropecuária, indústria e serviços. É o povo gaúcho produzindo para que tenhamos esse tipo de resultado. Pessoal, muito obrigado. Feliz Dia do Economista, agora dia 13 de agosto, sexta-feira. Parabéns, Corecon. Parabéns, presidente Mário. Parabéns a todos os conselheiros pelo Dia do Economista e pelo excelente trabalho que estão fazendo frente ao nosso conselho.